Olá, voltando aqui novamente. Tivemos um problema técnico aqui, retornando. Live de número 33. Aguardando a galera aparecer. Olá, meus amigos entraram aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Pati Corene, grande amiga. Boa noite a todos. Programa Nortear Educação Financeira, live número 33. Chamando Carlos Batalha. Tô aguardando ele adentrar aqui com a gente. Vamos lá. Tô chamando ele. Vamos ver se ele consegue adentrar agora. Alô, Carlos. Oi, Sérgio. Amigos todos. Vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos chamar de novo. Vamos lá. Carlos Batalha. Tô esperando ele entrar aqui. Oi, Enoque. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal. Opa. Nosso convidado chegou. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Olá, Cleiton. noite. Olá, Carlos Batalha. Prazer falar contigo. Uma honra ter você aqui com a gente. Igualmente. Prazer te conhecer, para a gente poder bater um papo. E o nosso pessoal que está adentrando aqui agora. Hoje um convidado direto do Rio de Janeiro, para falar a verdade, o programa Norte Educação Financeira, nesse mês aqui, ele tem uma invasão de cariocas. E isso cabe muito à Dona Bia, que vai estar com a gente sexta-feira, porque ela trouxe todos os meus amigos cariocas, e também a Débora Lages. A Débora Lages chegou aqui no programa brincando que era torcedora do Fluminense, coisa e tal, e agora ela trouxe todos os cariocas aqui para estarem com a gente. Carlos, prazer estar falando com você. Você tem uma história linda na educação financeira. Parabéns. E, pessoal, vamos curtir, vamos chamar. Vou apresentar nosso convidado. Hoje eu não quero perder muito tempo, porque o convidado é muito bom, tem um currículo muito, muito extenso. Vamos lá. O Carlos Batalha, hoje ele vem com o objetivo de falar sobre, até colocar aqui, sobre escola de educação financeira, projetos e desafios. Carlos Batalha, analista de treinamento e desenvolvimento educacional, direto do Rio de Janeiro aqui com a gente. Ele tem um histórico bacana, ele tem o objetivo de falar sobre o projeto de educação, que atendeu gratuitamente mais de 40 mil pessoas em cursos, palestras e consultas, sempre em conformidade com a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Realizou mais de 3 mil eventos, palestras, desenvolveu cursos, metodologias para programas de educação financeira, atendeu órgãos públicos, universidades, o terceiro setor. Reuniu em 8 anos as principais instituições financeiras do país: CVM, Banco Central, a B3, Ambima, Tesouro Nacional também, entre outros. Além de
educadores financeiros reconhecidos no mercado. Ele é conselheiro municipal da Defesa do Consumidor Procon Carioca, membro, é isso mesmo, não é? Membro da Comissão de Educação Financeira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conselheiro do Instituto Profissionalizante da Mangueira, hoje eu vim até com a cor aqui, em homenagem, consultor da formação de cursos de pós-graduação na UFRJ e de graduação na Faculdade Celso Lisboa. Foi gestor da primeira escola de educação financeira do país, para falar do tema Educação, Escola de Educação Financeira, Projetos e Desafios. Uma boa noite. Pessoal, vamos curtir. Carlos, muito obrigado. Sou seu fã e a Bia, agradeço a Bia por ter você aqui nesse modesto espaço de educação financeira. Estou muito feliz com sua presença. Ok? Eu que agradeço, Cleiton. Que joia. Ah, ótimo. Antes de falar sobre escolas, bem? Pode falar. Escutando bem? Escutando. Sua imagem está perfeita. Okay. O áudio, o pessoal também está comentando que está muito bacana. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como uma história é dessa de educação financeira, acho que no momento a gente tem que falar o seguinte, todo mundo começa, né? E como que o bichinho da educação financeira começou na sua vida aí? Porque tem uma história maravilhosa aqui. Mas como é que é esse chamado para a educação financeira aí? Isso, Cleiton. Primeiro eu queria agradecer e dizer que você é um empreendedor da educação financeira e com certeza a Nortear está ranqueando aí entre as empresas de educação financeira que mais faz lives com educadores financeiros, né, com profissionais da área. Isso então, é verdade. Parabéns já pela iniciativa. Então, inédita, tá? Obrigado. Muito bacana. Obrigado mesmo. Né? Agradeço. Por isso é um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço a sua presença e ouvir isso também. Só para você ter uma ideia, Carlos, a ideia é fazer 60 lives até o final do ano e a gente vai ter uma festa, tá? Você já está convidado para a festa que a gente vai fazer. Com certeza. E voltando lá para a nossa pergunta, e aí, como que foi esse início com a educação financeira? Tem uma história linda, mas começou em algum momento. Cleiton, eu poderia dizer que começou em 1982. Eu sou um pouquinho antigo. Não fala isso. Mas... A gente é contemporâneo. Contemporâneo. Mas por que em 1982? Foi quando eu ingressei no serviço público. Nesse momento, alguns amigos da área de informática, a informática estava nascendo, fervilhando, né? Ainda grande porte, né? Mainframe ainda, e uma garotada assumia o controle da informática no serviço público, no governo do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E esse time de profissionais jovens me convidaram para sair do serviço público. E aí eu questionei eles, vem cá, nós acabamos de entrar no serviço público, fizemos um concurso, tivemos toda uma etapa de amadurecimento para poder entender como é que a gente ia tomar conta da informática pública. E vocês querem sair? Eu falei assim, eles falaram, lógico, nós vamos ganhar dinheiro no mercado. No serviço público, nós não vamos ganhar dinheiro. E a minha defesa para continuar no serviço público, e hoje com 38 anos de serviço público, já aposentado, foi que a estabilidade era a melhor maneira de, naquele momento, eu manter a minha defesa. E aí eles me questionaram mais uma vez, mas o serviço público ele tem uma estabilidade funcional. Sim. Ele não garante a estabilidade financeira. E eu tive que concordar com eles, e a partir desse momento, dessa decisão de continuar no serviço público, buscar a estabilidade funcional e a estabilidade financeira. Então, acho que foi a partir daí que eu comecei a entender que o salário garantido todo mês teria que ter uma vantagem, que não era só o que acontece hoje com a folha de pagamento do serviço público, né, no estado do Rio de Janeiro, mas
de uma maneira geral, o servidor público está endividado, como a população está endividada, né? A educação financeira ainda não permeou a boa parte da educação das pessoas. Então, infelizmente, e foi esse o meu trabalho desde então, mas em 2010 culminou num convite do presidente de um fundo de previdência, né, do Estado, dos servidores públicos do Estado, para que eu assumisse a primeira escola de educação financeira do país. A primeira escola de educação do país foi você. Onde fica? Vamos situar, algumas pessoas acabam não sabendo onde fica. Isso. No Rio de Janeiro. A escola, isso, no Maracanã, no bairro do Maracanã. Certo. Tá? Hoje ela mudou, eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque toda mudança de governo tem a mudança de projeto, né? Uhum. Então, infelizmente, às vezes, o rumo se dá de outra maneira. Infelizmente ou felizmente, né? Quando não acaba a escola, a gente comemora, né? Sim. Então, em 2010, essa escola foi criada, uma boa parte tijolo e cimento, né? Onde a gente criou um casario antigo, a gente reformou esse casario, e iníciozinho de 2011, a escola entrou em funcionamento. A escola tem uma característica, né, de buscar a parceria público-privada. Então, nesse momento, a escola encontrou uma série de atores que já tinham uma bagagem grande na educação financeira, como as autarquias federais, que estavam naquele ano, 2010, um ano anterior à inauguração da escola, criando a ANF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a maior política pública de educação financeira, elogiada, inclusive, em outros países. Então, a escola não, coincidentemente ou não, a escola veio a reboque dessa estratégia, aonde nós tínhamos 5 grandes parceiros, como eu comentei, era a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, o Tesouro Nacional, Banco Central, Ambima, a APIMEC. Então, eram pessoas que estavam só esperando ter um local onde eles pudessem colocar os seus cursos, os seus professores à disposição da população. Tudo isso de forma gratuita. Olha, que show, que show. Me diz uma coisa, e hoje a escola existe? Sim, a escola existe, hoje virtualmente, né? Virtualmente. Hoje existem alguns cursos online, os cursos são online, né? As palestras são online, não chega a ser curso, não chega a ser um ambiente virtual de aprendizagem, né? Não é ainda não chegou a essa sofisticação, mas são palestras e alguns parceiros não deram continuidade. E hoje ela tem uma característica previdenciária. Hoje é a Escola de Educação Previdenciária, que é uma parte de educação financeira. Importante, né? Uma parte importante. Importantíssima. Outro dia eu trouxe o Juscevaldo aqui com a gente, ele falou, deu uma aula sobre previdência, importante, né? Sim. E diz uma coisa, quando você institui aí a escola de educação financeira, eu sempre acompanho muito a ENEF, tudo que eles fazem, eu acho o material é excelente, tudo é bom. Vamos compartilhar algumas coisas. Como que é a cena de educação financeira no Rio de Janeiro? Você falou do servidor público, eu trabalhei com o servidor público aqui de São Paulo, entendo muito bem o que você está falando. E aí, a população do Rio de Janeiro, né? Como que é a população do Rio de Janeiro em relação à educação financeira? E que interferências a escola trouxe para aquelas pessoas que foram atendidas? Você pode compartilhar isso com a gente? Isso. Coincidentemente, nós vamos ter um professor que você convidou, Luiz Antônio Leal, que ele era um dos consultores, vamos chamar assim, né, planejadores da escola, e que ele é intitulado Doutor Finanças. E por que eu chamo a atenção
desse tipo de atendimento. Se ele é o doutor Finanças, eu não sei. Eu sei que a Stefani falou aqui agora que o melhor educador financeiro que ela já viu é você. Didático, sempre pronto para ajudar. É ela que está falando. Existem vários, né, educadores que conseguem traduzir a educação financeira, é isso que eu tento fazer também, de uma forma leve, descontraída, mas eu tenho certeza que o time que você está convidando, cada um tem uma característica, né? Sim. E cada um consegue levar a educação financeira da sua maneira, né? Com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Então, eu falo do Doutor Finanças porque foi uma característica que a escola buscou para fazer um atendimento individualizado, presencial. E foi importante porque o Doutor Finanças fez um prontuário médico, né? Atendeu as pessoas e tentou ali, sem fazer um atendimento ou respeitando a característica de cada pessoa, né? Procurar fazer que as pessoas se organizassem financeiramente, aquelas que estavam com problemas de endividamento, e fazer com que as pessoas, a partir daí, construíssem seus planos de investimento. Então, acho que a escola, o que o cidadão, né, fluminense, né, como a gente chama, né, que ganhou, foi um espaço com pessoas responsáveis, extremamente comprometidas com a educação financeira, não podia ser diferente, né? CVM, a Bolsa, a própria B3, né? Tinham cursos excelentes, e pessoas que... O cuidado que eu tive como gestor foi que a gente não perdesse a mão. Boa. Ou seja, a gente não... Existem ótimos educadores, mas a gente precisava de uma linha mestra. Essa linha foi a INEF. Essa linha foi algo construído por 4 autarquias federais, por 2 ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda também, de alguma maneira, entrou, né? Então, foi as pessoas elogiavam muito quando faziam 2, 3 cursos, elas se espantavam, né? Falavam assim, vem cá, isso aqui é de graça? Não tem custo, né? Porque a qualidade do que a gente estava oferecendo era muito grande. Então, nós tivemos 40 mil pessoas, né? Nós tivemos quase 40 mil exemplos, que a gente poderia escrever alguns livros, de como as pessoas superaram os seus problemas, como as pessoas melhoraram a sua competência sobre educação financeira. Então, tem muita história para contar. Nós teríamos que realmente publicar alguma coisa para poder, aos poucos, ir alimentando esse estudo de caso, né, e a quantidade de experiências que nós tivemos. Mas o que a gente pode, às vezes, dizer é a satisfação das pessoas terem superado as suas questões financeiras, né? Isso é interessante. Quando você fala desse trabalho todo, qual era o perfil de atendidos? Eram mais jovens? Eram adultos? Isso é importante. Isso. Cleiton, impressionante. A faixa de idade é impressionante. É de 25 a 55 anos. Que legal! Era uma faixa característica, né? Uhum. Muito, muito igual entre homens e mulheres. Um percentual. E no percentual. E na mesma sala nós tínhamos profissionais liberais, autônomos, junto com empresários e engenheiros, advogados, ou seja, essa forma plural da educação financeira atender as pessoas foi o que caracterizou a escola. É impressionante a variedade, né? No mesmo tema, eu costumo dizer que os cursos mais procurados eram 2. Tesouro Direto, uhum,
e organize suas finanças num sábado. O nome do curso era o seguinte: Organize suas finanças, orçamento familiar em Excel. Nossa, que Era um legal. curso que também que tinha uma procura muito grande. Foram 35 cursos, palestras, workshops. Nós tínhamos uma grade de 35, vamos dizer assim, atividades, né, pedagógicas, né, procurando colocar a maior diversidade de... Como tudo era presencial, a gente tinha que criar coisas novas, né? Uhum. Então, num sábado, por exemplo, a gente tinha educação financeira em 360 graus, onde a gente fazia um encontro com 4, 5 educadores financeiros, uma manhã inteira, cada um tratando de um tema específico. Então, Muito. enchia. O carioca deixava de ir à praia para ir na escola. Ó, isso é muito bom, né? A gente ouvir essa história é muito bacana. Deixa eu acompanhar aqui as perguntas do pessoal. Eles estão perguntando aqui para mim, algumas já surgiram, até mandaram aqui no Zap já para mim também. Qual que é o endereço da internet para o pessoal, a internet ou os endereços de redes sociais? Isso. Vamos passar para o pessoal? Isso, como eu falei, Escola de Educação Financeira, ela não existe mais Tá. com esse nome, né? Ela migrou para um novo formato em função da pandemia e com uma restrição maior de cursos. Mas ela se chama hoje Escola de Educação Previdenciária. E Escola. ela de Educação Previdenciária. E ela está no endereço do Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Muito bom. Tá? Eu tenho algumas perguntas. Quantos profissionais na época que vocês trabalhavam com aulas ao vivo, assim, nesse formato presenciais, quantos profissionais, fora os educadores financeiros, vocês tinham uma equipe de quantas pessoas? Cleito, nós tínhamos, em média, 12 profissionais. 12 profissionais. Eu gostei fixos, né? Eu gostei de uma colocação sua, do seu cuidado na administração, de não perder a mão com a educação financeira. É um comentário, a gente está aqui para falar sobre educação financeira, é um comentário. Hoje é muito comum, a gente está vendo muita gente falando sobre educação financeira, e eu, particularmente, eu trabalho há 16 anos com isso. Mas eu tenho visto colegas chegarem assim e falar, não, agora eu vou ser um educador financeiro. E eu fico preocupado com isso que você falou. Gostei da sua colocação, perder a mão. Em que momento a gente pode perder a mão com a educação financeira? Isso. Eu acho que em 2 momentos, Cleiton. No momento em que a gente torna muito comercial a venda de uma coisa que não é produto só. É muito mais serviço. E é serviço de utilidade pública, na veia, né? A gente costuma dizer, né? Nós tivemos a Catarine Bioni, que ela é da ONG Meu Propósito. Você conhece ela, não? Sim. Ela falou eu isso. Acho que eu cheguei a assistir. Ela bateu nessa tecla. Educação financeira é política, né? Legal. Sim. Não é? E não adianta perder esse foco. Se você perder esse foco, existem pessoas que fazem franquia, que estão montando franquia. Nada contra uma franquia de educação financeira. Mas quando uma coisa muito... um serviço que tem que atender desde da população mais pobre, mais carente, mais necessitada, até a população que quer multiplicar os seus rendimentos, né? Quando você tem essa faixa muito grande de público, você tem que tomar muito cuidado para não deixar de atender um em detrimento do outro. Então, foi esse o cuidado, quando eu falo não perder a mão, foi esse cuidado. Ah, mas, Batalha, isso é uma escola de governo, não é? É uma escola que não tem fins comerciais. Então, você podia fazer isso. É verdade. Concordo. Sim. Né? Quando você coloca uma vertente comercial, você tem que
buscar a venda, buscar o lucro, mas não perdendo o foco de fazer algo para atender a qualquer pessoa que queira conhecer educação financeira, né? Não, é bom a gente estar falando sobre isso, discutindo isso publicamente. Por exemplo, a intenção desse modesto programa que eu faço aqui é convidar pessoas como você, que estão disponibilizando 1 hora do teu tempo aí, para falar do seu conteúdo, da tua formação. E olha só, para chamar algumas pessoas, pelo menos 3 vezes eu já escutei de algumas pessoas que eu já convidei, não vou citar o nome porque é antiético, a pessoa perguntar para mim assim, quantos seguidores você tem? Sim. Porque dependendo da quantidade de seguidores que eu tenho, ela não vai querer participar. Eu respeito a opinião dela, sim, mas eu já vejo que não é educação financeira raiz, igual a gente brinca aqui, educação financeira raiz, com o propósito de atender a todos. Quando você fala nas aulas presenciais, você percebia que a educação financeira atendia o público mais carente também? Já havia esse interesse, sim, da população? Muito. E você percebe que era, por exemplo, a pessoa de serviços gerais da escola ficava atrás da porta escutando. Nossa, né? A copeira queria participar. Que história você já escutou desse? Quanto tempo foi de escola de educação financeira? Quanto tempo no modelo presencial? No modelo presencial, 2011 até 2018. Tá, e as histórias? Que histórias aí de mudança que você escutou, que você falou, pô, Cleiton, essas histórias eu destaco, ou essa história? Tem, como eu falei, são 40 mil histórias, né? Sim. Mas deve ter alguma coisa que te marcou, né? Tem algumas frases que marcam, né, Cleiton? Do tipo, você salvou a minha vida. Pô, isso é verdade. E é o cuidado que a gente tem que tomar, o educador financeiro tem que tomar, né? Porque hoje a gente lida, às vezes, com a conta bancária, a pessoa passa a senha para você. Né? Sim. Às vezes um planejador financeiro, um educador financeiro, um coach, enfim, assume a vida da pessoa. E aí você fala assim, o quanto isso vai te trazer, né, de responsabilidade e de resultado. Né? Como é que você quer conduzir a vida financeira? Fica na sua mão. Então as histórias passavam muito por isso. Nós não podíamos assumir esse papel de planejador financeiro, né? Uhum. Nós tínhamos muito cuidado em fazer informação e orientação. Né? A limitação nossa era muito clara para não extrapolar aquela questão, como eu falei mais uma vez, do consultor, do planejador, da venda de serviços, né? Então, a nossa preocupação era muito com isso. E as histórias circulavam nessas questões. Né? A minha vida não vale mais nada, eu não tenho motivo mais para viver, né? Enfim, eu não consigo mais sair dessa situação. E essas histórias que mais o doutor Finanças e mais uma psicóloga, a doutora Adriana Heider, se você tiver o prazer de conhecê-la também, vai ser... ela tem um grupo de reabilitação financeira. Eu quero conhecer ela. Quero ela no programa. Sim. Me ajuda aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Vou fazer. Ela é difícil, mas não é impossível. Não, eu já estou acostumado. Eu já te contei que eu estou acostumado. Mas é uma estudiosa do assunto, porque durante anos ela tratou esse grupo, um grupo de reabilitação financeira. E aí a escola foi o grande apoio que ela teve. Por quê? A pessoa chegava com um problema comportamental, né, grave, e às vezes a oniomania era a característica, né, da compulsão pelo consumo. Né? Sim. Ela tratava, em alguns casos, no modelo do AA, inclusive, né, Alcoólicos Anônimos, e ela
falou, Batalha, eu me limito a tratar as questões de consultório, vamos dizer assim, né? Clínicas. E a escola tem que dar esse apoio técnico, tem que ensinar a fazer, organizar a planilha, tem que organizar o orçamento. Então, essa parceria, você vê como é que é importante esse perfil multiprofissional, né, que a gente tem que trabalhar na educação financeira. Nós elencamos pelo menos 10, 11 áreas diferentes de atuação que a educação financeira tem que trabalhar em conjunto. Qual outra atuação, vamos dizer assim, em termos de serviço, né, de utilidade pública, de atendimento ao cidadão, você trabalha com uma área multidisciplinar, né, dessa magnitude, né? Difícil. A educação financeira consegue. Com certeza. O Fernando está te mandando um abraço. O Fernando trabalha aqui na produção do nosso programa e ele é do Espaço Compreender. E está te fazendo uma pergunta: qual a maior dificuldade que vocês encontraram naquela época? Sim. Olha, eu diria que a maior dificuldade foi não deixar que a escola tivesse cadeiras vazias. Tá. Por quê? O custo da escola era muito pequeno. Porque os professores, como eu falei, 10, 12 professores em média, fixos, né? Eram servidores das autarquias federais, eram funcionários da B3. Então, a escola não tinha custo com esses profissionais. E profissionais de alta qualidade, né? Altíssima qualidade. Não, né? Com certeza. Altíssima. E o custo, o fundo de previdência que abrigava a escola tinha um imóvel próprio. O diretor da escola, que era eu não tinha. Eu já era servidor público, eu já recebia para aquilo. Né? Então, todos esses acordos de cooperação que a gente fez com todas as autarquias, empresas que foram ajudar nessa construção da escola, foi sem repasse financeiro. Então, a escola tinha um custo baixíssimo. Qual era a nossa obrigação? Manter a escola cheia. Uma sala com 30 alunos teria que ter 35 inscrições, 40 inscrições. Então, essa foi a maior dificuldade. Manter cadeiras cheias. Né? Muito bom. A Gilmara Gonçalves acompanha nosso programa. Ela está falando que ensinar o enriquecer. Quando a gente falou sobre modelo de educação financeira, ela fala que tem algumas pessoas que querem ensinar um enriquecimento rápido, falando que é educação financeira, que é algo diferente, né? Educação financeira, dentro do que a gente está falando, é uma coisa totalmente distinta do que isso. Claro que a gente vai falar Claro que a gente vai falar para as pessoas futuramente investirem e tudo mais, mas não é o foco da educação financeira, é transformação também, não é isso? Sim, sem dúvida. É a questão quando a gente fala das finanças comportamentais ou a psicologia econômica, né? Que a doutora Vera Rita de Melo Ferreira trata com tanta propriedade, né? Essa aula dessa mulher é fabulosa, né? Eu tive uma aula com ela uma vez. Essa é fera, viu? Cleiton, brasileira surpreendente. Sim. Nós temos a doutora Vera Rita como poderia ser prêmio Nobel. Verdade. Né? Como foi Kahneman, como foi Richard Thaler, como foi todos eles. Por que ela não? Né? Claro. Ó, tem um outro ativista de educação financeira aqui da região de Suzano, se você tiver até a oportunidade de conhecer, é o educador financeiro Grinaldo Lima. Ele está falando aqui que é muito importante a educação na vida das pessoas, né? Então ele está fazendo essa colocação aqui. Tem a Paty Corene que está acompanhando a gente, o Luigi, o professor Caio Bastos. Aí tem uma pergunta aqui do Grinaldo. Esses profissionais, todos voluntários, como você acabou de falar, eles já ganhavam os seus salários, né? Todos voluntários mesmo, não é isso? Isso. Tá legal, muito bom. E qual que é o papel, mais uma pergunta aqui do Fernando, qual que é o papel da educação financeira, na sua opinião, para as classes mais carentes? E
E aí eu complemento, como que foi isso com a classe mais carente aí no Rio de Janeiro? Cleiton, eu confesso que foi um aprendizado em conjunto. Porque é a Tá? primeira escola de educação financeira, né? Sim? Até então, as pessoas mais carentes não tinham um lugar ou que pudessem acessar um serviço, né, que pudesse acessar para compreender, na maioria dos casos, as suas questões de endividamento, né, na maioria dos casos. E quando elas chegavam, eu digo assim, quando elas, a primeira que teve acesso à escola fez o boca a boca, né? Uhum. Então, não é à toa que hoje nós estamos, e a Bia vai falar com o mundo, Bia Santos, que é a sua convidada, próxima convidada, né? Ela e Vai tem uma falar. outra aqui, ó. Tem a dona Débora Lages, a torcedora do Fluminense, elas que são responsáveis pela nossa invasão carioca, que eu tô achando fabuloso. Isso. Não tem essa rivalidade. Pois é. Apesar que hoje é o dia do aniversário do meu clube, do Corinthians, tudo, que a gente tem tomado altos sabugos aí dos cariocas, mas a gente respeita vocês, tá bom? Que bom que a gente consegue conviver com essa diversidade. Que ultimamente tá triste. Parabéns pelos 110 anos do meu Tá time, triste. mas tá triste. Mas por que eu estava chamando a atenção da Bia Santos? Porque a Bia chegou na escola com um projeto, aos 16 anos de idade, com um projeto de educação financeira provocado por uma professora do curso de administração técnico que ela fazia. E foi interessante que hoje ela, a Barcos Educação Financeira, né, que é a startup que cresceu, ela toma conta do Instituto Profissional da Educação Financeira, do Instituto Profissionalizante da Mangueira. Então, olha como é que a escola teve essa preocupação nessa formação da educação financeira para qualquer classe social. Muito bom. Então, com todas as dificuldades, né, de a gente saber que na mesma sala a gente atendia quem ganhava um salário mínimo e quem ganhava 10, 20 salários mínimos, mas que talvez a dívida de quem ganhasse 20 salários mínimos fosse até maior do que quem ganhava um salário mínimo, a gente teve que lidar com tudo isso. Mas, de uma maneira ou de outra, eu acho que a gente conseguiu superar essas questões e não deixar ninguém de fora. Essa era a minha preocupação, essa era a preocupação dos 10, 12 professores, que não é porque ele era um analista da CVM, conceituado, um professor super graduado, que ele deixava de fora uma pessoa que queria entender sobre o mercado financeiro, sobre o sistema financeiro nacional. Legal. Débora Lages disse que conheceu você e a Bia num evento no centro do Rio. Isso é bacana. O Grinaldo, ativista de educação financeira aqui da região de Suzano. Espero que você, se você tiver a oportunidade de bater um papo com o Grinaldo, Carlos, é um cara diferenciado aí. Se você puder ter, aqui nesse programa também está tendo um momento de levar a educação financeira para as pessoas que talvez não tenham acesso, mas um outro propósito que começou a ter é os educadores financeiros do país estarem interagindo. Se você puder estar trocando ideia com esse pessoal que está aqui nos seguindo, eu vou ficar muito grato, viu? Aí ele faz uma pergunta que eu já ia fazer. Por que a escola física presencial encerrou as atividades? Foi falta de apoio? Como que está isso hoje? Foi em função da pandemia. Uhum. Ela encerrou as atividades presenciais em março. Ah, então foi a pandemia mesmo o fator, não foi antes? Foi pandemia. Né? Apesar de saber que provavelmente nós já estaríamos esse ano migrando aos poucos para um modelo online. Você está feliz com essa migração total ou você acha que tinha que ser misto?
Eu sou muito. Você fala assim, eu sou antigo, né? Lembra que eu falei, eu sou antigo. Uhum. Mas eu conheço muita gente nova que não abre mão da aula presencial. Tá falando com. Não abre mão desse. É isso. Então, nós vamos entender que o momento online, remoto, né, chegou, e isso tem um lado positivo, que nós aceleramos um processo inevitável, né, que já seria um modelo é, importantíssimo, né, em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo nós vamos entender que, olha, como faz falta aquele momento presencial. Assim, imagino. E aí, hoje, Né? hoje, quais são o nosso tema, como a gente colocou aqui, né? Nós temos como tema os desafios, contar um pouco da história e tudo mais. Mas quais são os desafios? O que tem por vir aí? Você é o gestor atualmente? Isso. Continua como gestor? Não. Eu saí no final de 2018, Tá. quando a Escola de Educação Financeira encerrou e abriu um perfil da Escola de Educação Previdenciária. Aí um novo governo, né, assumiu com essa vertente mais previdenciária, para atender servidor público, aposentado, pensionistas e com foco mais no servidor público. Até então, quando era escola, ainda era escola de educação financeira, né? Nós criamos um grupo, eu acho importante falar isso, nós criamos um grupo de educadores financeiros e que falou assim, olha, nós queremos continuar. Teve um educador que foi interessante, que ele até falou o seguinte, Batalha, eu preciso pertencer a um grupo. Né? Eu Legal. preciso pertencer a um grupo de educadores financeiros. Né? Então, eu me senti obrigado a manter esse grupo, mais ou menos 30 profissionais ao todo, né? Além dos fixos que atuavam na escola, alguns que faziam palestras esporádicas, né? Assim, convidados que faziam palestras com estudiosos, pessoas que desenvolveram uma vertente para casais. Então, teve o professor Alex Lopes, engenheiro químico e militar, né? Ele desenvolveu um estudo das 10 conversas, dos 10 assuntos que todo casal tem que ter sobre dinheiro. Legal. Fantástico! Eram 4 encontros aos sábados, onde os casais se achavam, né? Eu Ou se tô, perdiam de eu vez. tô percebendo que a Não, dona Débora Lage deve estar contente, porque eu acho que a invasão carioca vai continuar. não são 30 profissionais. São 30 Esses profissionais. profissionais hoje, é, esses profissionais hoje não têm mais uma escola de referência, mas continuam buscando um local onde a gente possa desenvolver as atividades parecidas com a que a gente desenvolvia lá na Escola de Educação Financeira. Então, a boa notícia é que nós estamos criando um instituto no modelo associativista, né? Provavelmente vai ser um Instituto Brasileiro de Educadores Financeiros, aonde a gente vai buscar, dentro desse conceito de não deixar ninguém de fora, ter um trabalho amplo, multiprofissional, multidisciplinar, onde a gente possa aí fazer algo, dar continuidade ao que a gente chama de escola de educação financeira, que conceitualmente é dar continuidade a um ambiente de orientação, informação, e a gente vai crescer para a formação de educadores financeiros. Pô, que bacana. E só ressalto novamente, diante do que você está falando, eu não sabia, você está falando para mim ao vivo, né? Se você puder trocar uma ideia com o Grinaldo tem uma Grinaldo, preocupação, ele tem uma preocupação muito grande. Se você permitir, até depois passo o seu contato para ele para vocês baterem um papo. ótimo.
ele tem uma preocupação muito grande com isso, ele tem feito algumas atividades pensando futuramente nisso, talvez possa ter uma interação aí de dois estados, dois profissionais para estarem se ajudando nesse sentido. Isso é bacana. Ótimo. A gente está chegando no final, Batalha. Eu quero te pedir algumas coisas aí. Eu sempre peço primeiro uma mensagem final. Qual é a mensagem final que você deixa? Pensando na sua. Eu quero que você fale também das suas atividades, tudo. Mas deixa uma mensagem final. Depois eu vou pedir para você deixar uma frase sua, para a gente depois publicar. Não sei se você acompanha o modelo, a gente faz questão de ter uma frase de vocês que participam do programa. Mas qual é a mensagem final que a gente pode deixar para essa galera que está acompanhando a gente? Cleiton, eu acho que assim, quando a gente fala de educação, e eu sou um apaixonado pela educação de uma maneira geral, quando a gente fala de educação, a gente tem que ligar uma luz sobre conhecimento, a gente tem que ligar uma luz sobre aprendizagem e oportunidades. Conhecimento está num livro. Sim, qual é a oportunidade de as pessoas acessarem um livro, né? Hoje, a internet, abriu a oportunidade. Então, eu acho que essa mensagem da educação financeira, ela tem que passar por aí. A gente não quer transformar ninguém em super investidor, né? A gente não quer que ninguém seja uma pessoa que só vise a questão do sucesso através das questões financeiras, a gente longe disso, mas a mensagem que a gente procurou, pelo menos eu procurei também, junto com esse grupo de educadores financeiros, passar foi essa. Os casais precisam entender, as crianças precisam entender sobre educação financeira, os idosos, quem vai se aposentar, e nós vamos se aposentar, né? Ainda bem, ninguém quer morrer antes, né? Nós vamos um dia chegar um momento onde a gente vai gastar um pouco mais, onde a gente vai ter que ter economizado um pouco mais, para poder ter um padrão de vida pelo menos parecido ou melhor. Então, a educação financeira, ela, sem querer dizer que ela é obrigatória, né, mandatória, né, mas ela é algo que a gente vai ter que, em algum momento, virar essa luz e ter um foco de atenção um pouquinho maior. Essa é a mensagem. Legal. Tem uma frase que você possa deixar, uma frase sua, uma frase do Batalha aí? Existem algumas frases que eu gosto. Surpresa. Mas eu tenho uma frase que eu gosto que é a seguinte: nós somos mais vezes instrumentos das circunstâncias do que agentes da nossa própria vontade. Somos mais vezes instrumentos das circunstâncias do que agentes da nossa própria vontade. Em educação financeira, a gente tem que tentar inverter esse jogo. Ótimo. Em educação financeira, a gente tem que ser mais vezes agentes da nossa própria vontade do que instrumentos das circunstâncias. Uma excelente mensagem, gostei demais. O Fernando já deve ter anotado de maneira alegre essa frase. Bom. Livros. Aqui a gente tem que indicar livros. Você tem livros publicados, artigos? Você tem? Olha, confesso que é um erro clássico, tá? Porque a escola tem, como eu falei, são tantos relatos, são tantos depoimentos. O próprio site da escola tinha vários depoimentos, né, das pessoas deixando os seus... A dona Lúcia Borges tem crônicas, ela escreveu mais de 70 crônicas sobre como foi a evolução financeira dela. Esse material está onde? Escola. Está publicado, eu vou confirmar se ainda está publicado no site da Escola de Educação Previdenciária. Mas tenho quase certeza que está. Eu passo o link. Passa sim, pra gente... Rio Previdência, eu passo. rioprevidência.rj.gov.br
educação previdenciária. Eu passo o link direitinho E da, passe da o escola link, aqui. passe os contatos dos 30 profissionais, quero estar interagindo. Isso. Nós Já temos um, passei alguns, né? já, tem um grupo aqui que a gente criou no Isso. Zap. Zap é uma coisa meio séria de fazer, Uhum. mas tem um grupo muito bacana aqui chamado Ativistas da Uhum. Educação Financeira. Se você quiser, eu te incluo e depois você chama essa galera que eu Opa, acho que vale a pena. A gente ótimo, vale a pena. Mas você tem livros ótimo. para você mesmo. Qual é o seu trabalho hoje? Você quer divulgar os seus artigos? O que você tiver. Isso. Na verdade, hoje eu atuo para ajudar a criar esse instituto. Legal. Instituto Brasileiro de Educadores Financeiros. Ainda não existe nesse modelo que a gente quer criar, não existe nada igual. Então, daqui a pouquinho, provavelmente nós vamos ter aí mais um mês e pouco, nós vamos ter boas notícias para abrir um espaço para associados. Que As bom. pessoas vão entender que se associar a esse instituto vai ser uma das maneiras de acelerar o seu processo de educação financeira. Legal. E esses associados vão ser só educadores ou vão ser quem? O cidadão de modo geral? Vão ser, na verdade, pessoas que querem estudar sobre educação financeira, Legal. conhecer, pessoas que querem se formar como educadores financeiros, empresas que querem apoiar esse tipo de iniciativa e empresas do mercado de uma maneira geral, seguradoras, corretoras, empresas que queiram fazer parte aí de um grupo bacana de associados. Conversa com o Grinaldo que eu acho que vocês têm muito em comum. Tá Talvez bom. vocês possam fazer muita coisa juntos aí, com certeza. Meu caro, muito obrigado. A gente chega no momento final. Você já assistiu algum dos nossos programas, ô Batalha? Já assistia. A gente tem um momento agora dos comentários técnicos. Tem comentarista de Sim. futebol, tem comentarista de live. Primeiro foi Fernando Ribeiro. Daqui a pouco vai entrar aqui. Eu quero te agradecer pela sua gentileza, pelo seu contato com a gente, pelo jeito que você tem tratado a nossa equipe e tudo mais. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. É fundamental estar trocando essas ideias. E muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aí pra gente. Obrigado mesmo. Você continua com a gente? Pede pro pessoal que te segue continuar aí com a gente, e até para você assistir o que o Fernando vai falar aí. Não é verdade? Isso, ótimo, ótimo. Continuo sim. Então, Tá então bom? tá bom. Uma boa noite para você. Muito Obrigado, viu? obrigado, Cleiton. Obrigado Também você. agradeço. Sucesso. Tá? Um Valeu. abraço para nós Tchau, tchau. todos. Tchau. Chamando o Fernando. A gente chega nos momentos finais aqui do nosso programa. Mais um programa bacana. Quem curtiu, vamos curtir aí como aplausos para o nosso querido Batalha, que esteve aqui com a gente. Vou pedir para vocês estarem curtindo. Programa Nortear Educação Financeira, Life 33. Hoje fui com Carlos Batalha e chamamos a recepção aqui, Fernando Ribeiro. Fernando, assistiu atentamente ao programa? Que o Batalha está do outro lado. O que você vai falar para ele aí? Não, cara, bom, a gente fica até meio assim, pô, como é que eu vou falar? O que que eu vou falar, né? Porque você pensa onde tudo começa, é interessante, né? Assim, lógico, a gente tem isso de criação, de pais, pessoas que tiveram o privilégio, né? De tiveram pais que souberam educar financeiramente os seus filhos, mas você olhando assim, ao longo da história, como a coisa começa aqui no Brasil é impressionante. Você vê que as pessoas tinham interesse, ficavam encantadas com o conteúdo por ser gratuito, né? Então, são coisas que a gente não aprende na escola. E ele comentando que, poxa, mas isso tudo é de graça, isso tudo é de graça. Então veja o quanto impacta, né? O quanto realmente quem quer aprender, quem quer buscar melhoria, tem a opção. E a gente está falando aí de anos lá atrás, né? E a grande coisa a grande verdade que fica é a bandeira que ele levantou no começo, né?
que a variedade foi que caracterizou a escola, como ele falou. Então você tinha ali alunos de diversos segmentos, de diversas classes, que estavam ali buscando o mesmo propósito. Então, se a gente pensar ao longo do quanto isso impactou as pessoas, e se pensarmos também o quanto essa ideia, se ela fosse difundida há tempos atrás em vários lugares aqui no nosso país, o quanto isso teria impactado mais. Então nós estamos correndo contra o tempo aí, né, Cleiton? Tentando educar as pessoas de uma forma que possa trazer mais conforto, mais segurança, mais assertividade nas escolhas. E que pena que isso ainda é um ponto de vista atrasado para nós, né? Nós já estamos bem atrasados, nós estamos mal educados de certa forma. E é legal você ouvir a história de como tudo começou, né? De onde é que saiu tudo, como foi que se formou a primeira escola. A gente tem aí inúmeras escolas hoje aqui pelo país. E é interessante que você vê que pessoas que tinham essa preocupação, que têm ainda essa preocupação, buscar, né, fazer alguma coisa em pró do outro, né? Então você querer compartilhar o seu conhecimento por um benefício não próprio, mas uma satisfação própria, mas o benefício acaba levando mais quem está lá te ouvindo, buscando, entendendo, aceitando e vendo verdade no que você fala, né? Você, como eu, sabe que quando a gente está fazendo palestras e dando aulas, a gente acaba sentindo, né, a emoção da pessoa no olhar quando você está falando uma coisa e para ela ali soou tão verdadeira. E isso, de certa forma, impacta muito, né? Então, fica aí os parabéns para o nosso convidado hoje de ter formado, de ter tido essa iniciativa, né? E influenciado muitas e muitas pessoas, com certeza. Se nós estamos aqui também foi por influência de onde tudo começou. Eu não tenho dúvidas. Obrigado, Carlos Batalha, pela participação novamente. Não sei se ele está aí com a gente ainda, mas obrigado de coração aí. A Paty Corene está falando, olha, o largo sorriso do compreender. Olha, o senhor já está aparecendo, nem se identificando com o @compreender. Fernando, vamos lá, a gente tem poucos minutos agora. O que você tem na quarta-feira? Quem vai estar com você lá no Compreender, já que a gente está falando sobre isso? Então, a gente está falando sobre isso aí na quarta-feira. Agora a gente vai falar com o Sérgio Milos, né? Vai falar a importância de se criar um relacionamento de contatos profissionais. Então, você vê como a gente vai falar uma coisa que realmente é o contato, né? Essa troca que existe. Então, a gente vai falar sobre a importância que tem para o empreendedor de ter esse relacionamento aí. Joia! E aí, nesse mesmo dia, é o dia 2, né? Que é amanhã que você vai fazer o programa, não é isso? Exato, amanhã às 21 horas. Amanhã às 19 fui convidado para participar do programa do Marcel Carrillo. Vou estar falando lá das vantagens da educação financeira para os negócios. Vou convidar todos aí, Paty Corene, ou Batalha, todos que estão aqui nessa audiência, para estarem assistindo. Não vou estar entrevistando, vou estar falando como entrevistado lá. Espero contar com a audiência de vocês. E aí, Fernando, só para pegar o gancho do Batalha que ele falou, a Bia Santos, pelo jeito é cria dele lá, viu? É uma pessoa que se desenvolveu esse cara, ele formou muita coisa, né, cara? Então vai ver a história das coisas, né? Aí a Bia Santos, que é fundadora da Barcos, educadora financeira do Rio de Janeiro, vai estar falando... Vai estar na sexta-feira. Vai estar na sexta-feira falando de educação financeira nas escolas. É um assunto interessante. Acaba sendo até uma continuidade do que o Batalha falou, da primeira escola. Ela também vai falar do trabalho dela. Isso que é o programa... isso que é o programa Norteia Educação Financeira, trazendo o que cada um pode contribuir. O Batalha contribuiu de maneira maravilhosa hoje. A gente salienta também que a gente também já estamos no trabalho, e quem quiser contratar serviços, palestras, eventos, podem entrar em contato conosco. É isso mesmo, né, Fernando? É isso aí, estamos aí para ajudar também. Exatamente. Então a gente também tem os nossos trabalhos, que é um trabalho voluntário, mas tem um trabalho aí que a gente disponibiliza, onde a gente também a gente leva a educação financeira para as empresas, para a sociedade de modo geral. Isso é importante. E, Fernando,
Aí vem a Bia Santos e no dia 8/9 vem o Ronaldo Gottlieb, outro carioca, advogado e palestrante, trazendo um conteúdo muito bacana sobre estratégias para sair do endividamento. Tem 26 segundos, quero pedir para quem gostou, curtir, porque foi mais uma noite muito bacana de nortear a educação financeira número 30.